amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0812-018-38. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com Israel, Rafael, Ana Ricardina e Carlinhos. Carlinhos vai falar para a gente hoje sobre o emprego da riqueza. Será que nós sabemos empregar essa riqueza? Será que a riqueza que ele fala aqui é só a riqueza material? Não será também os bens espirituais que nós recebemos? Né? Como nós estamos empregando esses bens que Deus confiou em nós? Será que estamos empregando da maneira correta? Então nós vamos entender um pouquinho disso. O Carlinhos vai trazer isso para a gente. Uma boa tarde para o Carlinhos. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Rafael, Boa tarde, Israel. boa tarde. Vamos lá, Carlinhos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Boa tarde a todos aqui. Como o Jorge mesmo acabou de dizer, é um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 11, que vem trazer para nós realmente qual que é a mudança que é necessária para a gente poder estar fazendo, a mudança não só material, mas sim espiritual, né? Que é o que tanto vem nos ensinar aqui nessa noite. Bom, emprego da riqueza. No Evangelho ele vem dizer para nós o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporciona os gozos das paixões. Acho interessante que primeiro ele vem dizer para a gente aqui que não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós temos dois caminhos, né, como aqui vem dizer para a gente. E o que é o Mamon? É a personificação da cobiça e da riqueza material. Então tudo aquilo que nós somos voltados para esse lado material, porque muitas das vezes nós somos impulsionados, né, quando a gente vê muita riqueza na nossa frente, quando a gente vê aquilo que nos atrai, a gente quer estar perto, a gente quer estar naquele âmbito, né? E eu achei interessante que vem falar sobre a gente, sobre a parte da elevação acima dos outros homens, que vos proporciona os gozos das paixões. Interessante que nessa vida toda, né, que Jesus ele passou aqui na Terra, que ele veio falar com a gente, ele nunca ensinou a eu ser maior do que você. Ele sempre ensinou que nós todos, né, sejam irmãos, que iguais, né? E aí entra a questão do amor, né, amor ao próximo. Ele sempre trouxe para a gente que nós tínhamos que nos rebaixar. Né? Nós tínhamos que servir e não ser servidos. É o que ele mesmo fala, né? Que sim, ele veio para servir, não para ser servido. Porque quando você começa a ter essa ganância pelos bens materiais, você quer mais e mais e mais, mas você não quer mais e mais pensando em você. Você quer mais e mais pensando em ser superior aos demais e que ninguém consiga alcançar o seu patamar. Você quer estar acima. Por que ele fala de Mamon? Né? Você quer ser um Deus. Né? Porque eu tenho a riqueza, eu tenho o poder. Nós hoje vemos isso aí, né, no presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump, ele está achando que ele é o dono do mundo. Ele faz o que quer, todo mundo tem que baixar para ele. E ele está fazendo isso porque eles se consideram a maior potência do mundo. Mas será que são realmente a maior potência do mundo? Será que muitas vezes isso que está acontecendo agora já não é uma preparação para que o topete comece a cair e baixe a crista e vê que ninguém aqui é melhor do que ninguém? É a doutrina Mormon, né? Que ele está revivendo nos Estados Unidos agora, né? Com a política do Big Stick. Você me dá, eu vou descer a política. E essa é a política implantada pelos Estados Unidos. E realmente, né, levar riquezas aos céus, né? Riquezas espirituais, não riquezas da terra. É isso que Jesus traz pra gente. Né? E uma coisa interessante, que se você observar bem, por mais que você tenha tudo,
tem sempre um vazio dentro de você, Dentro falta de alguma você. coisa que você não sabe explicar o porquê. Sim. Todos nós temos isso. Todos nós temos uma tristeza dentro da gente, uma saudade que você não sabe do quê. Né? Por quê? Justamente são as coisas espirituais. É o seu espírito falando mais alto, é o seu espírito tentando sobrepor a carne. E Jorge, isso que você falou, de todo você querer ser mais elevado que o outro, né? Tá muito na cultura de competitividade, né? De querer competir, de querer ser melhor, né? Isso a gente leva para todos os lugares, né? Até na casa espírita a gente vê as pessoas querendo se sentir melhor que o outro. Eu tenho mais conhecimento, eu sei mais, eu vivi mais, né? E não é isso que Jesus prega, né? É extrema humildade nesse sentido. A vida ela não é uma competição. Se tem que existir uma competição, é a competição consigo mesmo. É a competição que você tem que trazer para a sua reforma íntima, para ser cada vez melhor. Uma das coisas que eu vi outro dia, uma criança, quando a gente assiste aqueles vídeos de crianças cristais, né? E a oração da criança foi pedindo a Deus para que pudesse enxergar os seus próprios defeitos e aproveitar a encarnação na Terra. Foi uma coisa assim de arrepiar. Criança de 4 anos fazendo isso. Né? Então, assim, não existe a competição para o próximo. Às vezes a gente tem o esporte exatamente para isso. Ali eu vou competir, mas eu saio dali, eu vou para a vida, vou para o mundo, eu vou para a minha própria melhora e para servir o mundo com aqueles talentos que a gente recebe. Né? E quando Jesus fala, ele sempre está falando sobre isso, porque ele sabe, né, cientificamente, nós vivemos 70% na matéria e 30% no plano espiritual. E ele sabe disso, né? Que se ele construiu essa terra e tudo, ele já sabia disso. A luta é essa, de todos os espíritos de superiores estão fazendo trazendo sempre mensagem sobre isso, porque sabe que é muito, o quão é difícil para nós que estamos aqui conseguirmos entender que o material vai ficar, quem vai somente o que levamos dentro da gente, sabe? Sim. Quem assistiu Ghost no finalzinho, ele fala mais ou menos isso, que eu achei interessante, sabe? Por ser um filme, né? Uhum. Ele fala isso, incrível. É incrível, o que eu estou levando não é o material, não é isso que matou ele queria. É o que eu sinto aqui dentro. Isso eu sei que não vai acabar nunca. Vai ser para sempre. Para ser para a eternidade. Entende? É isso que Jesus sempre tenta mostrar pra gente. E a gente tem que começar a entender. Tem. A gente tem que começar a entender porque muitas das vezes a gente entender que como nós somos espíritos imortais, nós já trazem consigo umas tendências, né, que é o ponto de quando começamos a trabalhar com elas e quando começamos a... aqui para frente vai falar sobre o autoconhecimento. Eu acho muito interessante sobre esse autoconhecimento, porque à medida que você para você poder se conhecer, é como o Rafael mesmo disse, é algo que vai te ferir, mas é algo que, né, de dia após dia você vai realizando a mudança de si mesmo. E eu acho muito interessante que é isso que ele vem trazer para nós, né? Sempre para a gente poder olhar para dentro de nós mesmos e praticar aquilo. Ele vem falar que não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus justo e severo vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Então é interessante que ele vem trazer para a gente, quando a gente vê, né, que aquilo nos domina, é o que? A gente começar a cortar. É cortar, como diz, né, aquele mal pela raiz, porque aí, quando chegar, ele vai perguntar para nós, o que você fez com aquilo que eu te confiei? Com os talentos que eu te confiei. Será que eu peguei ele, como desenterrei, ou será que eu multipliquei? E deixar claro para os ouvintes também o seguinte: nós não estamos aqui falando que é errado ter as coisas, não. Não é errado, não. Você tem que ter, mas o que você não pode deixar é o que você tem te dominar. Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas se perde 1 centavo, já entra em desespero. Então é isso que é o mau emprego da riqueza que a gente fala, é isso aí, é não se apegar. Você não tem
aquilo ali, porque aquilo ali não é seu. Você está com aquilo porque somos depositários fiéis de Deus. Enquanto nós merecermos ter, nós teremos. Mas o momento em que ele vê que nós estamos nos apegando muito, o que acontece? Vai acontecer algo para te chamar a atenção, para ver se você consegue dominar. Não consegue dominar, pode ter certeza, você vai perder. Porque a gente vê quantos impérios, quantas fortunas são dilapidadas e de um momento para outro perdem-se tudo. Por quê? Não souberam valorizar aquilo que têm, não souberam manter, por quê? Ficaram egoístas. Usaram aquilo só em seu benefício. E nós temos que ter isso em mente, porque às vezes a gente fala, a meus ouvintes, então é errado. Não, não é errado ter. A gente tem que ter, eu tenho que ter um carro bom, uma casa boa, eu tenho que ter um dinheiro para me viajar, passear, mas eu não posso ter isso tudo e só pensando em mim. Eu tenho dinheiro, mas não vou viajar porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. É isso que a gente não pode fazer. Não pode deixar que nos dominem. Porque esse é que é o grande erro. O maior erro também é as pessoas têm muito... A gente vê muito na internet, está vendo muito, né? Que é uma coisa muito estranha. Eu acho estranho. Você tem muito dinheiro, a pessoa esbanja esse dinheiro. Sim. Ele usa para nada. Ostentação. E o dinheiro vai pro ralo ali, porque já sabe que tem mais, sabe? Eles não entendem que esse dinheiro, que não foi ele, assim, eu ganhei, porque eu... Tudo bem que ele trabalhou materialmente, mas ele teve merecimento, ele pediu para vir com esse dinheiro. Ele pediu um momento que... Porque eu vou ajudar, você vai ver que a internet está lá, todo mundo vai me ver, aí eu vou ajudar. Ganhar mais a pessoa seguidor. Vai me ligar, ou vai mandar mensagem, fulano, eu estou precisando de um sapato, eu vou ajudar. Aí na hora que a pessoa escreve, eu acho, sabe? Entendeu? Eu acho interessante que às vezes é o que você acabou de dizer. A ignorância ela toma conta dos dois lados. Porque a gente que participa da reunião mediúnica, a gente costuma muito ver irmãos que ficam séculos, quando chega do lado de lá, agarrados aqui, né, nas coisas materiais, no salário que ele ganhava, na aposentadoria que ele ganhava, na casa que ele tinha, e ele não consegue seguir o caminho dele. Da mesma forma, aqueles que ficam aqui no plano físico. Porque muitas das vezes, se hoje é um pai, um empresário que desencarna, os filhos começam a brigar pela herança. Então, assim, é um conflito que eles têm com a própria família, porque aí começa, eu fico de mal de você, você fica de mal de mim, aí começa a gerar um rancor, começa a gerar uma mágoa, e assim, por coisas que é bem material, e faz uma inimizade numa família, assim, que as próprias pessoas brigam. Por isso que eles falam, não juntar esse tesouro na terra. Por isso que Jesus fala isso, né? Onde a taça corrói, né? Onde a taça corrói. Você tem que saber. E também educar o filho. Educar, também. Sim. Ensiná-lo que você que ganha. Porque é interessante, eu estava vendo uma advogada na rádio, né? Ouvinte perguntando, doutora fulano, para dividir o bens em vida do pai. Se podia. Vou te falar, senhor Rafael. O senhor está querendo os seus bens em vida. Um conselho, vai trabalhar, vai ter o seu. Exatamente. Entende? É isso que tem que... As pessoas não entendem, ficam esperando ele sentado, na sua idade, esperando que o pai faleça. Faça por ele. Entendeu? Deixa de produzir e fica ali sentado porque sabe que o pai fez, entendeu? É por isso que os pais... Tem muitos aí que falam que o pai é carrasco, né? Você me fez lembrar de um rapaz que frequentava o Eurípides Bassanufo e toda reunião era a mesma coisa, falar mal do pai. E toda reunião. Aí um dia que eu estava dando estudo na casa, eu peguei e perguntei para ele. Falei, escuta, de quem é o dinheiro? Do meu pai. Então, o seu pai tem o direito de dar o dinheiro dele para quem ele quiser, ele está vivo. Quando ele morrer, o dinheiro é seu. Agora, senta com seu pai e conversa com ele que isso está te desagradando. E outra coisa, não passe isso para o seu filho, que eu estou vendo que você vai ser pai. Então, isso que te incomoda, não passa para o seu filho. Agora, você ficar falando, né, mas será que você também é o filho que o seu pai espera? Porque, de repente, você não é o filho do seu pai. Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que mais dá, as pessoas se perdem, é o poder e a riqueza. A prova mais difícil. É a prova mais difícil. E uma coisa que eu queria e uma coisa que eu queria deixar também para vocês, ouvintes, uma coisa interessante, o que te falta hoje é aquilo que você esbanjou ontem, numa outra vida.
Então, se hoje você está sentindo falta do dinheiro, você está sentindo falta de um bom emprego, pode ter certeza, você teve outra vida e você não deu valor. Você não soube empregar essa riqueza quando ela esteve nas suas mãos. Então, comece a plantar, você está colhendo hoje o que você plantou lá atrás. Comece a plantar hoje para você colher lá na frente. Porque com certeza, se você valorizar tudo o que você tem hoje, seja o que for, na próxima vai vir tudo aquilo que você quer. E da maneira como você quer. Então vamos começar a trabalhar isso em nós. Mas muitas vezes, aí vamos dar um debate sobre esse assunto. E muitas vezes também, não é isso também. Muitas vezes pode ser, também, né, que já está lá, né, espiritualidade. Mas muitas vezes também, você tem que passar pela pobreza também. Como você vai saber? Como você vai olhar para um pobre e falar assim, coitado? Você nunca passou. É igual Buda. Buda não tinha isso. Depois da história dele, depois que ele viu a pobreza, que ele viu, que ele passou, ele falou, vou passar por isso e me sentir. Como é que é isso? Porque a evolução é assim, né? Você vem, a causa e efeito também. Você faz, mas você também tem que, né, Jorge? Você também tem que passar. E a gente tem que pensar assim. Muitas vezes, nós somos pobres, muitas vezes nós temos que pensar assim. Muitas vezes eu estou passando por isso para me aprender. E nós sabemos que nós só vamos evoluir totalmente quando nós tivermos experiências em tudo. Pobreza, riqueza, homem, mulher, egoísmo. Nós temos que passar por tudo isso para a gente poder ir vencendo essas provas. Aí sim, nós estamos prontos para ir para a casa do Pai, porque aí nós conseguimos alcançar a nossa tão sonhada evolução, chegarmos, como diz a Ana, a ser um Cristo um dia, que nós vamos ser. Nós vamos ser um dia, não sei quando, mas seremos. Eu já falei sempre, nem que seja um planeta de bolinha de gude. No meu caso vai demorar só Nós somos eternos. Mas olha só, olha aqui, o que nós estamos fazendo hoje, o que a gente faz, né? Nós já estamos começando. Garanto para vocês que lá atrás a gente não fazia isso, não. Se estamos fazendo hoje é porque lá atrás nós desperdiçamos as oportunidades e agora o medo é tanto que nós estamos agarrando. O bicho pegou tanto, né? A gente brinca que às vezes a gente passa por uma situação, né, que realmente é para o nosso aprendizado. Nada por acaso, né? Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Eu achei interessante demais, porque ele vem trazer para nós como é que é o poder do amor, né? Porque se hoje, como diz, né, Ana, eu não vou me tornar Cristo passando por cima de ninguém. Então, se hoje eu me encontro nesse trabalho, se hoje eu me encontro nessa família, se hoje eu me encontro, né, nas condições financeiras, é para mim poder trabalhar com aquilo que eu tenho. Né? Porque muitas das vezes a gente só pensa em nós, a gente só pensa em se esbanjar, como vocês mesmos disseram, e esquece daqueles que estão ao nosso lado. Porque é como se é como se a gente ficasse cego. Né? E o tempo que a gente está perdendo para poder adquirir, a gente poderia estar aproveitando o tempo para poder ir em outras coisas, né? No trabalho ao bem, no trabalho de Jesus. Então, esse amor que ele vem falar sobre a solução do problema, né? Eu acho que é especificamente isso. É você entender, né, Carlinhos, que eu só posso ser feliz se todos à minha volta forem felizes. Então, não tem como. Porque a felicidade não é egoísta. Não. Né? A felicidade é para todos. Então, como que eu posso ser feliz se a Ana está infeliz, se o Rafael está infeliz, se o Israel está infeliz? Não tem como. Porque eu não vou conseguir. Então, eu só posso ser feliz se eu auxiliar a Ana no que eu puder, se eu auxiliar o Rafael, o Israel, auxiliar você. Aí sim, quando a gente começa a fazer essa cadeia, né, a gente vai se amparando, se ajudando, nós conseguimos essa tão sonhada felicidade. Sim. Porque a gente consegue ver que eu tô puxando a Ana tá te puxando, você tá puxando Israel tá puxando Rafael, e isso aí, corrente. Essa corrente vai aumentando, aí a hora que a gente vê, gente, isso alcançou um patamar imenso. Eu já contei essa história uma vez. Um aposentado morava perto de uma praça, toda caindo aos pedaços. Ele pegou e começou a capinar os jardins, plantar. Aí os vizinhos, os moradores perto, foram vendo.
Aí foram dando material. Aí foi arrumando os bancos, eles arrumaram os bancos. Aí de repente aquela praça estava bonita. O que os vizinhos fizeram? A praça estava bonita, a rua estava feia. Eles começaram, cada vizinho, a arrumar o seu muro, a arrumar o seu passeio. E os vizinhos que não tinham condições, eles foram ajudando para que os vizinhos fizessem. De repente, a rua estava toda bonita. Começou porque um homem foi arrumar uma praça. Olha como é que a coisa ela vai ajudando, né? Então é isso, basta a iniciativa. Sim. É o pontapé inicial. Eu falo que a gente pensa que a nossa atitude não vai, talvez não mude, né, a humanidade toda de uma vez. Mas é o começo, igual o Jorge disse, é o começo para que, se hoje eu vejo o exemplo na Ana, eu paro e penso, opa, a Ana está fazendo isso, e por que eu não posso fazer? Uhum. A candeia, né? Sim, por que eu não posso praticar o bem? Por que eu não posso, muitas das vezes, usar aquilo que para mim é muita coisa, que para mim é aquilo que me prende? Opa, eu tô aqui, né? A gente está aqui para poder aprender e evoluir, né? Muitas das vezes a gente consegue muito perceber as pessoas num parâmetro geral, que as pessoas, as que não conhecem, né? Elas acham que elas estão vivendo apenas uma vez. Então, se hoje eu tenho essa quantidade de dinheiro, eu vou gastar nessa noite. Porque morri e acabou, né? Morri e acabou. No outro dia, para mim, tanto faz, eu acordo com ressaca, eu acordo com tudo aquilo, e para mim acabou. Então, é como se essa vida fosse apenas a única. E é entender que realmente não é isso, que a realidade não é essa, né? E aí, vem falar também sobre a gente, assim, ó, tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Então é para a gente poder amar aqueles que muitas das vezes é uma indiferença para a gente, que traz consigo aquilo que não me agrada, que traz consigo aquilo que, né, e que sempre não é ter ódio no coração e nem desprezo, é realmente amar como Jesus, né, foi um exemplo. É porque o amor de Jesus, ele é incondicional. Incondicional. Então o que ele pede ele sempre está de braços abertos para poder acolher a gente. É engraçado que a gente erra, e quando a gente lembra ele, né? Então é muito interessante. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Interessante que a gente tem que entender primeiramente o que é caridade. A caridade é a prática do bem sem distinção de raça, religião ou posição social e deve ser realizado de maneira desinteressada e sincera. Eu achei interessante essa parte aqui, porque hoje em dia, não sei se vocês também estão percebendo a mesma coisa do que a gente está percebendo, é que está tendo muita diferença, seja entre raça, seja entre religião, seja social. Se hoje você acredita num partido político, eu não posso te ajudar porque para mim você não serve. Para mim, se hoje você é de uma cor diferente, eu não converso com você. Se hoje você você segue uma religião, eu não posso conversar com você. Se hoje você tem uma orientação sexual diferente, eu não posso olhar no seu olho para poder te ajudar. Então é interessante que eu observo muito isso na fila dos ônibus. Assim, você está no meio público, é só passar alguém com uma orientação sexual diferente que as pessoas já até afastam. Como é que a gente quer um amor digno, um amor sincero, incondicional, no meio de uma sociedade que ainda tem esse olhar de indiferença? Então, se o meu olhar já é indiferente, imagina para mim poder ajudar o próximo. A intolerância está muito grande. As pessoas elas estão matando o outro assim, por uma palavra que você me dá torta, eu te mato. Não precisa ir longe, gente. Esse absurdo que está aí agora nas praias, né? Os meninos não podem tirar uma foto fazendo sinal, fazendo isso. Porque estão morrendo, gente. Sim. Ué, se o sinal é da facção, eu não sou da facção, eu sou obrigado a entender o sinal de facção para mim não morrer? É um absurdo uma coisa dessa.
né? Então a gente vê isso aí, você fica assustado. Fica. Né? Você fica assustado. Você falou ontem comigo a respeito do tiroteio que teve lá, né? Sim. Que vocês tiveram que deitar no chão. Aí quando foi hoje de manhã, mataram um lá no Palmital. Ontem, de lá de casa, gente, mas deram tanto tiro aí pra baixo. Mas assim, não sei se a pessoa tava brincando ou estava dando tiro em alguém mesmo. Mas deram um monte de tiro. Então assim, nós estamos desse jeito. Muito intolerante. Né? Muita intolerância. Hoje eu falo com as pessoas, você sai de casa e não sabe se volta. Você sai sem saber se volta. O que acontece? O ser humano está buscando, nós, ser humano, estamos buscando alguma coisa, sabe? Se agarrar em algo. E agora com a política, vamos falar, né? A gente tem que falar, né? As pessoas falam que não, mas nós temos que falar. O que está sendo isso tudo é os políticos. Nós colocamos ali. Nós colocamos lá, entende? E a gente tenta, a gente que entende, né? A gente está estudando, a gente até tenta nos firmar mesmo, nós temos nos firmar mesmo, aqui na terra mesmo, assim, fincar os pés mesmo, e não deixar isso que nos faça sentir a mesma coisa, entendeu? Esse ódio que está gratuito, o ódio gratuito, e está vindo de cima para baixo, gente. Entende? Das lideranças, né? Sim, porque não foram criados, a família vai me perdoar. O Kardec falava isso, a família não estruturou essas pessoas direito. Entende? É o poder, igual você falou, o poder faz isso. O poder faz e sabe que tem o dom da fala. Sim, sabe? Sim. Que as pessoas acham que não, o dom da fala é muito sério. Eu vou até falar sobre isso. Uma situação que aconteceu recentemente no Brasil, que essa divisão política foi tão forte e ela afetou o povo todo sem saber. Por falta de informação e por desinformação. Sim. O problema do Pix, que ia ser comunicado pelas instituições para a Receita Federal, né? Já existiu uma lei que toda movimentação financeira acima de R$2.000 tem que ser. E uma lei toda para a pessoa física e toda movimentação financeira acima de R$5.000 para as pessoas jurídicas já são comunicadas. Já são comunicadas. O que foi feito foi aumentar isso daí. De 2 para 5 e de 5 para 15. Só que é igual você falou. Um não informa direito o que aconteceu. E vem um outro com dom da fala espetacular, que aquilo ali foi lindo, na minha opinião. O cara falou bem demais. Era de arrepiar. Escrito, né? Tudo ali escrito, ele estava lendo. Você exatamente. Ele falou dele. Ele fala bem. Ele fala muito bem. E faz o negócio voltar atrás ao que era de novo. E atrapalhar muita gente. Eu tava adorando, sério mesmo. Sim, com certeza. Porque 15 mil pra mim seria assim, uma coisa maravilhosa. Exatamente. E as pessoas não entendem isso, porque foi essa divisão para deixar o povo do jeito que tá. Mas a questão da desinformação e aqueles que eram informados, né, se apegavam às questões ideológicas de do lado A ao lado B. Então, assim, por exemplo, na minha profissão, eu tentei informar isso o máximo possível, né, dentro das minhas condições. E eu vi colegas em redes sociais com até muito mais alcance do que eu, fazendo exatamente o oposto. Não, isso é ruim, porque agora vai fiscalizar. Interesse pessoal, interesse político, não interesse político. Não era o interesse dele, não era interesse político. Sabe qual que era o interesse? Simplesmente de se manter dentro de um grupo que defende tal candidato. Sim, pode ser também. Era basicamente isso. Né? Bora voltar pro tema. Vamos voltar pro tema. E não, eu achei interessante que isso vem tudo falando, né? Porque se hoje eu tenho um dom naquilo, como é que eu estou utilizando o dom? Exatamente. Então, é algo que é muito sério. As nossas atitudes, elas são muito, muito sérias. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala. E começa a mudança realmente de nós, né? Eu falo, é interessante que se cada família tivesse um preparo, né, essencial para a boa criação dos jovens que estão vindo, das crianças que estão vindo do futuro, seria totalmente diferente. Muita gente está podendo perceber, é muito isso. Isso aí que você está falando eu acho interessantíssimo pelo seguinte, você buscar conhecimento para passar conhecimento. O Israel é um menino novo, né, que ele poderia estar
né, na balada, tá lá com os amigos. Né? Ele tem um projeto social muito bacana, onde ele trabalha com jovens de áreas de risco, que ele trabalha com meninos, né, nessas áreas de risco, e ele dá aula de boxe para esses meninos. E o Israel, ele veio buscar na casa espírita o conhecimento espírita para que ele possa trabalhar com esses meninos. Até porque, infelizmente, as pessoas ainda têm aquela visão de que espírita é macumbeiro, veste roupa branca, bebe sangue, mata criancinha. Né? Essa é a visão que eles têm da doutrina espírita. Eles não, por quê? Porque não têm conhecimento. Porque o dia que entrar numa casa espírita séria e ouvir uma reunião, vai sair de boca aberta. Então, olha que legal que ele fez. Ele podia estar agora, lá com os amiguinhos dele. Está aqui com a gente, na rádio, absorvendo conhecimento, está nos estudos, está nas reuniões. Por quê? Para que ele tenha bagagem para levar para esses meninos. E nós sabemos que em todas as áreas, todas, tá? Quando nós somos espíritas, nós conseguimos trabalhar de uma maneira mais humana, nós conseguimos nos colocar no lugar das pessoas, porque a gente estuda muito, a gente vê, a gente sabe da lei de causa e efeito, a gente sabe que os nossos atos, as nossas ações têm uma consequência. Né? E se for uma consequência desastrosa, é pior para nós. Então, buscar conhecimento é a melhor coisa, gente. É você estar trabalhando essa riqueza, que é esse conhecimento que Deus te dá. Isso é muito importante. Quando a gente for apontar o dedo para uma coisa, primeiro, conheça do assunto para depois você meter o dedo. Sim. Nunca meta o dedo naquilo que você não conhece, porque você está se comprometendo com a lei de Deus. Sim. A gente tem que pensar muito nisso. Então, quando a gente traz o emprego dessa riqueza, é isso aí, né? Só os bens materiais saber administrar, não. Os bens, né, intelectuais também. Os bens espirituais, que são os principais, que são eles que nos acompanham em todas as nossas encarnações. Imagina o Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? Igual eu falei, quando cheguei aqui mais cedo, falei que vi o filme. Eles não empregassem o talento deles para caridade. O que seria cobrado lá de lado? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Você vê, Chico foi preparado 3.000 anos para fazer o que ele fez dessa encarnação. Então, gente, e Chico escreveu. O que Emmanuel faz? Traz tudo que você escreveu para debaixo do pé de abacate. Abre, bota fogo em tudo. Mas, pelo amor de Deus, tem Camões, você bota fogo, você estava treinando, você vai escrever agora. Olha aí, gente, 3.000 anos preparando, depois anos escrevendo. Bota fogo, você estava treinando, agora que você vai trabalhar. Então, se ele trabalhou esse tempo todo, e nós? Imagina nós. Nós temos muito para trabalhar ainda. Né? Eu falo que a casa espírita é realmente algo que nos auxilia muito, né? Não que seja assim, porque não adianta a gente ler e não praticar. Né? Então temos que praticar, temos que olhar realmente para dentro de nós e saber o que realmente a gente está fazendo. E vem dizer assim, continuação para a gente, não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Eu achei interessante que ele vem trazer para nós que ele não quer dizer que é para a gente poder dar aquilo que é supérfluo para nós, aquilo que não vai fazer muita diferença, né? E ele vem trazer para a gente aqui algo que mexe muito com a gente, que é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele acaba nos gerando uma insegurança para os homens, porque como o egoísmo e o orgulho andam de mão dadas, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesse em que nada e nem ninguém merece respeito. Então, olha a seriedade desse egoísmo que ele vem trazer para nós aqui, porque se nós não andar de mão dadas, se nós sempre olhar por isso, a nossa vida sempre vai ser uma corrida. Porque eu sempre quero ser melhor do que você.
eu sempre vou tratar você como desinteresse, eu sempre vou olhar com você como indiferença, porque, se eu vejo que a Ana hoje abriu um negócio melhor do que eu, o que eu vou fazer para poder derrubar ela? A gente sempre tem esse pensamento de derrubar o outro, a gente sempre tem esse pensamento... Vale tudo, né? Vale tudo, de querer o que o outro tem. Porque eu não posso ver o seu sucesso, que isso me incomoda. Eu não posso ver você tendo aquilo que eu tanto sonhei, né? Mas isso me incomoda. Então a gente sempre quer as coisas de mão beijada, a gente quer as coisas de mão aberta e quer que tudo chega, né? Eu sempre brinco que minha mãe, desde pequena, ela falava comigo, se eu quisesse, né, como a gente quer, a gente sempre tem um sonho, ter um carro, ter uma casa, e se eu quisesse realmente um carro, né, é claro que se eu continuasse deitado eu não ia ter o carro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar aquilo que realmente a gente quer, e sempre lembrar, né, é aquilo, é nossa fé raciocinada. Tanto do lado material, tanto pro lado espiritual. Porque é aquilo que a gente sempre quer que Deus, ele sempre esteja no nosso coração, nos guiando, nos amparando. E sempre olhar com o olhar, né, pro nosso irmão, de realmente saber e sentir o que ele está precisando. Eu falo que a gente que muitas vezes faz o trabalho para os moradores de rua, muitos irmãos, eu deparei com um irmão que ele chegou perto da gente para poder conversar e falou que ele tinha tudo. Tudo que você imaginar ele tinha da melhor qualidade possível. Mas ele falou, eu sei que eu me deixei levar pelos meus próprios vícios e hoje estou passando isso aqui porque eu quero. Sabe? Então você dá um choque de realidade, é o livre-arbítrio, é a escolha. Né? E ele falou, gente, eu tô aqui hoje porque eu me deixei levar pelos vícios. O vício é o meu combustível para me poder acordar todo dia e correr atrás, seja, né, da bebida alcoólica, seja o que realmente, né, a gente que dá prazer, que dá prazer. Então, isso não está muito longe. É nosso interior mesmo, é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente corre atrás. E saber aproveitar o que a gente tem, porque a gente só reclama. Se hoje eu tenho uma casa, eu reclamo. Se hoje eu tenho uma cama para me poder deitar, eu estou reclamando. Mas você já pensou que muita gente queria estar naquilo que você está, né, Ana? Numa cama. Mas, ó, e a pessoa... se a gente perceber bem, o ser humano, por isso que fala estudo aí, pra gente estudar o mundo. Né? Estudar o mundo. Eu tô aqui sentada. Né? Olha, tô na rádio. Né? Ah, não, quer ser só a rádio agora, eu quero chegar na televisão. A gente sempre quer mais. Pra você ver. Aí tal, é igual o Trump. Vamos pôr o Trump. Ele tem tudo, não tem? Pra onde ele vai mais? É presidência. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem, gente. O poder pelo poder. Isso que eu dou um exemplo, assim, pra você entender. O ser humano, é por isso que tem esse problema, né? Sim. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Com o que tem. Uma das coisas que você falou que foi muito interessante, aconteceu comigo esses dias, né? Eu arrumei uma torneira da minha casa, fui lá, troquei a bucha e tal, não sei o que e tal, arrumei tudo, beleza. No dia seguinte a torneira pingando de novo. Eu acabei de arrumar isso aí, gente, pelo amor de Deus, nem essa torneira, eu comecei a reclamar. Minha mulher escuta, passa, reclama não. Você queria essa casa. Vou fui lá, tirei a torneira, comprei, trouxe outra e coloquei no lugar, ó, calado. Gente, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele um dia ele tava falando que ele dormia em colchão de palha e a mãe dele que fazia os colchões. E um dia a mãe dele deixou, acho que um pedacinho de sabugo. E dizer que ele virava, o trem incomodava, aí que eu começou a xingar e reclamar, né? Aí, anos depois, ele ficou, né, paraplégico, né, só a cabeça que mexia, né? Aí ele falando, né, que hoje ele daria tudo para virar na cama e sentir aquele sabugo de milho incomodando ele, né? O que é o incômodo de um sabugo de milho se ele tinha cama para deitar, né? Mas que ele podia no dia seguinte levantar, ele podia levantar e tirar o sabugo de milho. Né? E hoje, né, ele daria tudo para ter o sabugo e ele poder virar na cama. Se alguém puder entrar no YouTube ou nas redes sociais, vai lá no Geraldo Rufino e veja as palestras dele, tanto que é legal. Ele fala exatamente isso. Quando ele era mais novo, dormia no lixão,
Ele é milionário hoje, um dos grandes milionários do Brasil. Mas negro, e ele morava no lixão porque ele catava sobras para poder vender a família dele, né? Ele, a mãe dele e tudo. E falava que 5 horas da manhã o sol batia na cara dele e passava pela fresta da parede de madeira, né? Tudo. E a mãe dele sempre falando, não, agradeça, é o sol te acordando para você trabalhar, para você ter mais uma oportunidade. Vai lá, vai trabalhar. E a alegria que aquele homem tem de transmitir isso, né? Só para me encerrar minha parte, você falou uma coisa muito interessante aí, também, que outro dia eu estava vendo, eu gosto muito de ciências, e eu estava vendo uma reportagem em que perguntaram para as pessoas que julgam o prêmio Nobel, né? Um brasileiro chegou e perguntou, por que o prêmio Nobel nunca foi dado a um brasileiro? A gente tem tantos brasileiros de sucesso, né? São, assim, excepcionais mundo afora, né? Aí eles conversaram entre si e um falou, vou te dar essa resposta. Vocês destroem os seus heróis. Porque o brasileiro em si, né, a gente está na pátria, né, de evangelizadora, né, a gente tem mania de apequenar os outros e apequenar as coisas. A gente não sabe exaltar as qualidades e entender que a pessoa que pode ter a qualidade, né, que for, ela vai ter um defeito, mas eu não tenho que ficar exaltando os defeitos dessa pessoa. Eu tenho que exaltar a qualidade dela. Eu vi aí uma série Ayrton Senna recentemente. Eu sou fã de Fórmula 1. Depois eu fui ver os comentários do Ayrton Senna de uma geração que não viveu o Senna. Não viveu o simbolismo que o Ayrton Senna teve para o povo brasileiro numa época onde as pessoas estavam destruídas. Onde as pessoas só tinham os domingos com a família. Quem encontrava com a família era ver o cara lá arrancar a bandeira do Brasil e colocar para fora. Emoção. Era uma coisa assim absurda das pessoas se reunirem uma nas casas dos outros. E as maiores lembranças da minha geração e das gerações anteriores ali, né, era a família reunida por causa do Ayrton Senna. Não era só um piloto de corrida. Tinha defeitos? Tinha. Só que agora o que pega? Pega o nosso maior herói do esporte, é ele ali ao lado de Pelé, e tenta pequenar o cara. Não é? Mas vai uma viva, né? A Fernanda Torres agora ganhando o prêmio. Sim. O povo reclamando. Derrubar uma atriz, derrubar uma história. Que não é uma história que está contando, nem é dela, né? A história, né? Foi memórias de uma senhora, né? Da época da ditadura. A memória tentando derrubar, a memória, tentando acabar com a história. Sim. Apagar o que aconteceu, falando, sabe? É muito, muito triste, né? É muito interessante porque realmente a gente saber, é o que a gente sempre fala, né? É a gente entender as qualidades dos outros que estão ao nosso lado. Né? O que você disse, assim, é excepcional porque a gente sempre consegue ver que a Ana tem alguma coisa, que o Jorge tem alguma coisa, que vocês têm alguma coisa, mas eu nunca vejo que a gente, que você tem uma qualidade que eu posso me melhorar, né? Cada vez mais. O exemplo, né? O exemplo, E referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Qual que é a sabedoria que ele vem trazer para nós? É a excelência mental, no sentido mais pleno. Portanto, sabedoria inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento que as circunstâncias e as situações da vida necessitam. Então eu achei isso aqui interessante, porque aqui fala sobre a excelência mental. É o sentido pleno, sabe? Que a gente vai procurando entender e vai procurando a sabedoria. E aí chega ao ponto do autoconhecimento. Porque se hoje eu tenho uma saúde mental boa, se hoje eu tenho uma saúde mental que muitas das vezes eu procuro e eu trabalho para mim, é algo que né, vai trazer toda a diferença. E é isso que o Evangelho vem trazer para nós, é isso que os ensinamentos vêm trazer para nós, e que possamos realmente entender e saber
colocar a minha riqueza, né, a ajuda das pessoas, o benefício do próximo. Não que nós, igual você disse anteriormente, não que a gente não pode ter, mas é ter e saber. Ter consciência do ter, né? Isso. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa, né? Quero agradecer a participação do Israel, do Rafael, da Ana, do Carlos. Eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Com reprise na terça-feira, às 23 horas. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Hoje eu não... Foi não? Dá pra editar ali, papai. Ah, tá.